A deputada petista Maria do Rosário tentou defender o aumento do IOF, dizendo que o Congresso derrubou o decreto do descondenado, que com certeza era uma coisa boa, de forma autoritária. Só que ela foi fazer isso justamente em um debate com o senador Ciro Nogueira, que já tinha tratorado a André Sagui e o Octávio Guedes na Globo Lixo. O vídeo deve estar pipocando aqui no card, caso você queira ver. Agora, voltando para a deputada petista, o senador Ciro Nogueira humilhou tanto a moça que chegou a até dar dó. Bom, nem tanto, né? Começo lhes fazendo uma pergunta. É útil, é eficaz, é necessário essa caminhada na justiça por parte do presidente da República? Eu começo com a deputada Maria do Rosário. Bem, Elisa, bom dia Pedro, bom dia Ciro. É uma responsabilidade do presidente da República. Porque o debate não é mais só sobre o IOF, mas sobre as atribuições de cada poder. A responsabilidade que cada parte daqueles que devem atuar harmonicamente tem. Quem extrapolou as suas funções foi o Poder Legislativo. O Poder Legislativo não tem o poder de revogar um decreto presidencial quando esse decreto presidencial está dentro da Constituição, dentro das normas legais e dentro dos objetivos da República. Portanto, o presidente cumpriu estritamente o que poderia fazer, visando o bem comum, a estabilidade econômica, o atendimento das necessidades da população, porque há algo sobre o presidente Lula e sobre o ministro Fernando Haddad que precisa ser dito. Toda a gestão, toda a atividade política do Brasil visa a melhoria da qualidade de vida da população. Os índices do Brasil são muito positivos. Chegamos ao pleno emprego, estamos num processo de neoindustrialização e, ao mesmo tempo, também não descuidamos da produção primária, porque já estamos diante de uma nova safra recorde. Temos também, agora, um enfrentamento positivo da inflação de alimentos. O preço dos alimentos começou a baixar de forma muito sustentável e importante para a população, mas há necessidade de equilíbrio nas contas diante daquilo que o governo fez de excepcional, que não é uma gastança, é a contribuição com o Rio Grande do Sul de cerca de 111 bilhões de reais no momento mais difícil do estado do Rio Grande do Sul. E como gaúcha, eu preciso dizer isso também. Nós temos também aqui investimentos na educação que são muito importantes, mas a direita brasileira quer continuar fazendo um ajuste, cortando na população, cortando na educação. Já vão falar mal da paridade do salário mínimo com o BPC e com a aposentadoria, porque, afinal de contas, nós recuperamos o ganho real do salário mínimo e nós não queremos fazer isso. Nós precisamos enfrentar distorções tributárias. Chega do Brasil os mais pobres pagarem a conta dos mais ricos. Não se trata de aumento de impostos, se trata aqui de quem não paga começar a pagar. E o presidente tem que zelar pelo que é o objetivo e as tarefas e as prerrogativas que ele tem. Como congressista, eu acredito que ele cumpre o seu papel e o Congresso exorbitou e foi autoritário diante das atribuições do governo que não estão sendo permitidas de serem exercidas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo em direção ao Poder Executivo. A deputada faz o que a esquerda sempre faz: montar narrativas, trazer dados tirados sabe-se lá de onde e, é claro, como sempre de costume, culpar o governo anterior, como se eles nunca tivessem culpa de nada. É só a gente ver o tanto de imposto que o desgoverno aumenta e cria para tentar equilibrar as contas públicas, mas cortar gastos que é bom, nada, né? Agora, como esses petistas conseguem falar que a economia está bem, sendo que a inflação está lá nas alturas? Será que esse povo não vai ao supermercado, não? Ou será que eles vivem em um mundo paralelo? Agora, a gente já está cansado de saber que sempre que tem aumento de imposto, sobra para o mais pobre. Quem é que não lembra da frase: a taxação das blusinhas é para as empresas? Pois é, agora é a vez do senador Ciro Nogueira desmontar toda essa narrativa de forma magistral. Ouvimos a deputada federal Maria do Rosário, vamos agora ouvir o senador Ciro Nogueira. Senador, correta a postura do presidente da República de balizar, de apoiar a ação no Supremo contra a derrubada do decreto? De forma nenhuma. O Congresso cumpriu seu papel,
A sociedade brasileira não aguenta mais impostos, não aguenta essa irresponsabilidade fiscal. Eu divido completamente do que falou a deputada. Nós temos hoje 15% de juros nesse país. Que setor produtivo aguenta 15% de juros nesse país? E esse discurso, essa mentira que grande parte da mídia chapa branca desse país está comprando, que o IOF só atinge quem viaja para o exterior, eu pergunto à minha amiga Maria do Rosário, aquela pessoa que vai ali na Casas Bahia, compra um eletrodoméstico com muito sacrifício, às vezes 24 vezes, não paga IOF? Isso é uma mentira, uma falácia que nós temos nesse país. E IOF é um imposto regulatório, não é para se usar para arrecadar como o governo quer. E o governo confessou isso, porque diz que tem um déficit gigante das suas contas públicas, fruto da sua irresponsabilidade fiscal. O que estão fazendo com as nossas estatais, que no nosso governo davam um lucro recorde, e vocês, por colocarem sindicalistas, pessoas incompetentes, estão assaltando as nossas estatais, dando um rombo gigantesco. E aí, toda hora, se vai aos cofres do contribuinte, ao bolso do contribuinte. Você imagina, a cada 36 dias, aumentar imposto no país, como esse governo colocou em prática? Isso é uma irresponsabilidade, isso não tem programação. É um governo que não tem programação, um ministro fraco, que não teve autoridade para colocar em prática o que ele queria, que era cortar as despesas públicas, porque tem um partido que faz muitas vezes mais oposição à responsabilidade fiscal que às vezes o ministro quer colocar em prática, do que até a própria oposição. É isso que acontece. Nós temos hoje no país apenas um chefe de Estado, que é o Lula, mas ele não é chefe de governo. Ele tem que parar mais, Maria do Rosário, aqui no país, para governar, assumir as suas atribuições. E isso ele não tem feito. E olha, o Congresso Nacional decretou um chega. Chega de assaltar o bolso do contribuinte. E não é das camadas mais ricas que eles querem, não. É do povo que faz o seu financiamento, o seu crediário. E isso tem que ficar bem claro, apesar de muita gente da mídia querer esconder isso. Se dependesse de mim, Maria do Rosário, nós não teríamos nada nesse governo, porque nós não temos identificação, nós não temos identidade com esse governo. O seu presidente pensa, até hoje, que entregando cargos para os partidos, como ele fez no passado e fazia, e graças ao presidente Bolsonaro, isso acabou nesse país, porque a população está vigiando agora o voto dos deputados, tá? Graças a Deus, quando as pessoas votam no país, agora acompanham o trabalho dos parlamentares. Isso foi fruto do presidente Bolsonaro, que usou as redes sociais para ter uma mídia alternativa nesse país que vocês querem censurar. E eu quero lhe dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido do governo passado. Tenho muito orgulho. E não foi por falta de convite que eu não estou nesse governo, é porque eu não acredito nesse governo. E eu vou ficar até o último dia contra esse governo que tem feito tão mal ao país. Me responda, por que os juros estão 15%? A culpa ainda é do Roberto Campos? Ainda é do Roberto Campos? Você sabe que não. É fruto da irresponsabilidade. Deixa eu falar. É fruto da irresponsabilidade fiscal do seu governo. Eu quero cortar não é o pé de meia, não, que é um bom programa. Eu quero cortar é o cargo da companheirada do seu partido, que você colocou aí, que Brasília agora tem infestado de lobista e de companheiros do partido, fazendo muito mal ao Brasil. Isso é que eu quero cortar. Cortar metade desses ministérios que não servem para nada, a não ser para acomodar pessoas incompetentes do seu governo. Isso que acontece. Rapaz, o homem não perdoou. Jogou na cara dela que nem o governo dando cargo à Riveria ele consegue se sustentar. Na verdade, muita gente nem quer cargo do governo. Eles não querem nem mesmo ter a sua imagem associada ao descondenado. A maioria já está pulando fora do barco antes que ele afunde de vez. Agora, sendo justo, o governo anterior passou por uma pandemia e o desgoverno do Satanás consegue ser pior do que um governo que passou por uma pandemia. Realmente não tem como defender o indefensável. E olha que eles tentam, viu?
Eles adoram falar que o imposto é sempre pro mais rico, mas até agora eu só vi o pobre se lascando. E essa tal da isenção de até 5 mil nunca sai do papel. Isso foi promessa de campanha do descondenado. E como a gente sabe, ele não cumpriu e nem vai cumprir. Vai ser mais uma promessa para 2026, para tentar enganar o povo novamente, usando aquela frase que ele sempre usa, falando que 26 será o ano da colheita. A esquerda, sobretudo esses petistas, só sabem enganar e falar mentiras. Bom, mas pelo menos tem gente de direita que está disposto a bater de frente com eles. Por isso a importância de um voto bem dado. Não dá para ter mais gente de esquerda totalmente alienada no comando do país.